unidade de oncologia do Sertão, ela surgiu primeiramente de um clamor social de Patos. Você vê um desejo social se tornar realidade, é realmente incrível, né? Muito emocionante a gente poder abrir, cortar aquela faixa e entender que o Sertão começava a dar um passo que não pode mais voltar atrás. Fui o primeiro cirurgião oncológico contratado, foi meu primeiro emprego como cirurgião oncológico aqui. Em 2017, voltei para Patos e a gente começou a fazer todos os protocolos, como é que iam inaugurar, o que precisava. Eu assinei a parte responsável pela parte da cirurgia oncológica, eu ainda sou responsável técnico pela Unacom, daqui do Hospital do Bem, na região do Sertão. Fui eu que coloquei os primeiros catéteres para quimioterapia. Então isso trouxe um grande orgulho para mim. Saber que estava como pioneiro, no hospital pioneiro, em um tratamento desafiador, que é na parte de oncologia do Sertão. Foi extremamente desafiador, porque o Hospital do Bem, ele nasceu de vários sonhos e a gente começou com muitas expectativas, porque ninguém sabia que ia dar certo. Trabalhar no Hospital do Bem foi 2 presentes para mim. Um presente como mastologista, né, porque a gente sabe a importância do câncer, não só na nossa região, mas no mundo todo, que é uma doença que está incidente no mundo todo e crescendo cada vez mais. Então a gente tinha essa necessidade. E também como cidadão do Sertão, a gente precisava de um serviço que abraçasse nossa população e tratasse ela de forma adequada e perto de casa. Então isso foi um grande presente. Bom dia, dona Maria Lúcia. Tudo bem com a senhora? Pode ficar tranquilo, já deu tudo certo, viu? O maior marco de Patos, todas as lutas nossas, foi o Hospital do Bem. Isso é uma glória para Patos e região, é uma glória. A Unidade Oncológica do Sertão, conhecida como Hospital do Bem, tem a honra de completar seus 5 anos de existência. E para mim é muito importante e me sinto muito lisonjeado de poder ter assumido o complexo hospitalar que compreende também a Unidade de Oncologia do Sertão, que todos conhecem como Hospital do Bem. Entrei em 2020, setembro de 2020, essa casa estava com 2 anos apenas de sua existência e de lá para cá a gente vai se apaixonando pelo Hospital do Bem, porque falar de uma unidade oncológica no sertão da Paraíba é um sonho de todos os sertanejos, era um sofrimento que deixou de existir. É um paciente que deixou de sair de Cajazeiras, de Souza, para precisar fazer o seu tratamento em Campina Grande ou em João Pessoa. Fazer o Sertão dizer, eu faço oncologia, né? A gente não tinha nem de forma privada oncologia no Sertão. E a partir desta unidade a gente trouxe o primeiro médico oncologista, a primeira médica oncologista a tratar, né, a ser oncologista no Sertão. Então a primeira quimioterapia, a primeira cirurgia oncológica. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão com fome? Boa tarde. Boa tarde. Senti o peso da responsabilidade de estar ali, prescrevendo a primeira quimioterapia, recebendo o primeiro paciente, encaminhando para os nossos colegas profissionais, principalmente por ter sido a pioneira, por ter estado aqui, escrever o meu nome, né, junto das paredes aqui dessa casa de saúde. Eu acho que é muita responsabilidade e ao mesmo tempo é muito gratificante. Desde 2007 que eu sou médico do Hospital Regional. E como eu já fazia parte do corpo clínico do Hospital Regional, eu fui convidado para participar desse projeto muito interessante, haja vista que a gente não tinha nada nem sequer parecido aqui no Sertão. E aí eu aceitei com muita honra trabalhar na unidade de oncologia e estou desde a sua fundação. Vi crescer e posso lhe dizer que dentre as minhas atividades que eu pratico hoje, esta é uma das mais gratificantes. O Sertão começou a se tornar independente. Um sentimento de satisfação enorme de um paciente olhar para o meu olho e dizer assim, eu nem acho que eu estou no hospital, eu acho que eu estou no céu. Do acolhimento, de todo esse sentimento que toda a equipe tinha de dizer assim, agora nós fazemos oncologia no Sertão. Isso não existia antes, existe agora. E antes dessa unidade ficar pronta, esse povo que já é extremamente sofrido, que não tem nem para quem apelar,
tinha que se deslocar para Campina ou para João Pessoa, uma viagem desgastante, para chegar lá, fazer inicialmente uma consulta, retornar para a zona rural, lá do nosso interiorzão, para em outro dia voltar para fazer a cirurgia. Com a criação desta unidade, pelo menos metade desse sofrimento foi embora, porque ao invés de ir até João Pessoa, aqui em Patos ele resolve tudo. Eu sei o que é sair daqui de madrugada, chegar em João Pessoa de manhã, enfrentar uma fila, de tarde fazer quimioterapia e vir doente voltando, chegar de noite em casa de novo, mais doente da viagem do que do remédio. Eu sei quanto isso é pesado. Encurtar distâncias, encurtar sofrimentos. Foi isso que essa unidade trouxe de benefício, principalmente. Qualquer pessoa pode ter câncer. Que bom que a gente está um pouco mais perto desse acesso até ao próprio diagnóstico. De qualidade e com tratamento no mesmo lugar. Esse é o Hospital do Bem. Essa unidade, muita gente não acreditou. Não vai dar certo não, aquilo lá, não, aquele tratamento de lá não faça lá não. Tinham cirurgiões de outros locais que diziam para pacientes que vieram para a gente aqui, olha, não faça tratamento lá não. E tem uma paciente que o cirurgião disse para ela, olha, eu lhe operei, mas eu quero que você faça o tratamento aqui comigo, na capital. Ela disse, não, doutor, eu vou lá para o Hospital do Bem, na minha cidade, eu vou estar em casa, eu sou de Patos, eu vou tratar lá. O Hospital do Bem foi a melhor escolha que eu fiz. Quando eu fiz a cirurgia, o hospital estava para ser inaugurado. Quando eu cheguei em Patos, eu disse, eu vou ficar aqui. Eu não vou mais voltar para o Laureano, porque o Hospital do Bem é aqui que eu quero ficar. Fazia 18 dias que eu tinha feito a cirurgia. Na outra semana, o Hospital do Bem foi inaugurado. Era ainda um caso a se acreditar, porque estava começando. Mas eu acreditei, Deus me deu aquela certeza que aqui seria o meu lugar, que eu iria encontrar a cura do meu tratamento. Difícil, mas que eu tive todo o amparato de profissionais de primeira qualidade. De invejar. Depois, quando ela terminou o tratamento, já com todos os exames todos ok, ela voltou lá para ele. E foi muito curioso, porque desde então, ele começou a encaminhar muitos pacientes para cá. Eu iniciei a quimioterapia em janeiro, só que eu comecei o tratamento aqui em novembro, que foi quando eu fiz a cirurgia. Em outubro eu descobri, passei pelo médico, mastologista Dr. Tiago, em novembro eu fiz a cirurgia e tinha optado por fazer o restante do tratamento em João Pessoa. Terminou não dando certo e de uma forma bem inusitada, eu retornei ao Hospital do Bem. Uma outra paciente que não foi nem com ela diretamente que aconteceu, mas foi com o pai dela. Na época eu estava procurando vista de casamento e tudo mais. E eu procurei o pai dela, que é estilista, e na hora que eu falei de onde é que eu trabalhava no Hospital do Bem, ele começou a se emocionar e eu perguntei para ele por quê. E ele me contou que a filha dele tinha sido recém-diagnosticada com câncer de mama e não tinha conseguido vaga para iniciar a quimioterapia e o mastologista já tinha dito para ele que quanto antes começasse melhor. E aí eu disse para ele, procure a gente no Hospital do Bem. E ele veio. E no outro dia eu já vim para a consulta aqui e logo após, no dia seguinte, eu já comecei a quimioterapia. Então foi tudo bem ágil. Uma eu me lembro bastante, assim, que é uma paciente de São Mamed, que ela veio desenganada de São Paulo. Já tinha feito o tratamento lá. Na ocasião morava em São Paulo. E o médico disse para ela que ela viesse embora para o sertão para não dar trabalho para os familiares trazerem o corpo dela. E ela chegou extremamente abalada emocionalmente, destroçada mesmo. E aqui ela encontrou acolhimento psicológico, médico, né? Toda a equipe que se empenhou em oferecer o melhor para ela, que estava dentro das nossas possibilidades. E até hoje está com a gente também. E ela brinca dizendo que ela ainda vai voltar em São Paulo só para dizer para o médico que está aqui, doutor, o cadáver que o senhor disse que não ia, né, voltar mais a ter vida. O que eu ouvi do médico lá em São Paulo quase me matou, só as palavras dele. Cheguei aqui na Paraíba, bem na época que inaugurou o Hospital do Bem, 2018. Quando eu cheguei no Hospital do Bem, na porta, que eu olhei assim, parecia a janela de Deus para mim, sabe?
eu senti uma coisa muito boa. Aí cheguei lá, fui muito bem atendida, desde os meninos da recepção, as enfermagens, todos eles muito atenciosos, muito dedicados, sabe? E aí veio a doutora Nayara na minha vida, e aí ela, juntamente com o doutor Tiago, mastologista, analisaram o meu caso e falou, doutora Nayara, eu lembro até hoje, não, isso não vai ficar assim não. Vamos enfrentar essa doença, você topa operar? Eu falei, eu topo. A minha fé se juntou à coragem dela. E aí o doutor Tiago conversou com ela e fizemos a operação do seio. Aí fui fazer químio, né, rádio, para combater os outros cantos. Ela conseguiu combater com a rádio, a químio, no fígado e no pulmão. Hoje eu não tenho mais veia para puxar. Doutora Nayara, com toda a humanidade dela, mudou meu tratamento da químio para imunoterapia, que é comprimido e injeção. Então, todo esse cuidado, essa delicadeza ela teve comigo e junto com todos lá. E hoje eu estou aqui, já fazem 7 anos que eu estou lutando e 5 anos no Hospital do Bem. As pessoas têm, quando recebem um diagnóstico de câncer, acham que é uma sentença de morte, né? Principalmente quem está de fora. E não é desse jeito, né? Quando eu iniciei o tratamento, que eu tive uma conversa com a doutora Nayara, ela me explicou tudo como era, do princípio ao fim, né? Disse que eu não precisava parar a minha vida. Eu sempre fui atleta, sempre pratiquei esporte, sempre gostei de academia, beach tênis, vôlei, eu faço corrida também, e ela disse que, pelo contrário, isso era muito bom, e isso me ajudava como paciente, então eu não precisava deixar de fazer as coisas que eu sempre fiz, não. Sempre que eu fazia uma atividade física, era como se eu me sentisse mais forte. Dentro do nosso serviço social, junto com a parte do internamento, a gente consegue proporcionar momentos muito bonitos, como o que a gente teve no dia 7 de fevereiro, desse ano de 2023, foi o casamento que teve aqui, que a gente realizou o sonho, né, o grande sonho desse paciente que partiu horas depois do casamento, mas a gente se sente muito grato porque pôde estar marcante na vida daquela família, na vida daquele paciente. Eu tenho certeza que ele levou com ele, dentro do coração, esse carinho que a equipe teve ao proporcionar a possibilidade dele realizar o sonho que era de casar com a sua companheira. São histórias assim de vida. Eu não consigo fazer uma conexão desse hospital com algo mórbido. Muito embora a gente saiba que nem tudo depende da gente, que a gente não é Deus para escolher quem vive, quem morre. Saber que a gente pode ser o canal de fazer o bem para alguém é muito bom, é muito gratificante. O Hospital do Bem hoje a gente pode dizer que é uma unidade de oncologia dentro do sertão da Paraíba que consegue tratar não apenas os 4 tipos de câncer que foram os iniciais. Hoje a gente consegue tratar uma gama de problemas de câncer. Câncer de pele aqui para o nosso sertão é uma coisa muito disseminada, principalmente na população de baixa renda. São pessoas que não têm um cuidado de se proteger, porque eles acordam, eles passam o dia debaixo do sol, o trabalhador rural especificamente, e aí com o passar dos anos vem a conta, vem o aparecimento das diversas lesões de pele. Pode parecer uma coisa simples, um câncer de pele, mas que se não cuidar, pode até ceifar a vida dessas pessoas. Há praticamente 4 anos, um pouco depois da abertura dessa unidade, nós fomos convidados a também compor esse time e ficamos muito felizes, né, em poder desenvolver e trazer para cá, para a região, para o interior, uma medicina especializada e uma medicina de qualidade para trazer para esses pacientes. Nós fazemos toda essa parte de oncoginecologia, a parte de tumores de partes moles, tumores de pele, tá? Toda essa parte a gente faz e a gente também faz o atendimento do tratamento dos pacientes com patologias do aparelho digestivo. A gente está conseguindo trazer uma celeridade no tratamento e na condução desses pacientes.
A mastologia, ela trata das doenças da mama. A gente sabe que o câncer de mama é o principal tipo de câncer em mulheres e que mais mata. Só para esse ano são mais de 70 mil mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente possibilita com que esse diagnóstico ele seja realizado de forma precoce, fazer o tratamento na proximidade da residência dessas pacientes, proporcionando cura e qualidade de vida para essas pacientes. Eu cheguei aqui em 5 de novembro de 2021. Cheguei com a missão de poder mudar um pouco a cara da urologia. Então, quando eu cheguei aqui, basicamente o hospital fazia um volume limitado, somente alguns tipos de cirurgia. Hoje o hospital, além de atendimento, presta exames, então realiza exames de imagem, realiza exames sanguíneos, realiza risco cirúrgico. Hoje a gente já consegue ofertar uma gama de 7 tipos de diferentes cirurgias. Cirurgias modernas, laparoscópicas, endourológicas, realiza biópsia, que não é nem qualquer um hospital que realiza biópsia de próstata, então o homem consegue chegar cru aqui, ele ser diagnosticado, fazer os exames pré-operatórios e ser operado, tudo dentro do mesmo serviço. O meu trabalho de ginecologista aqui dentro, ele é feito uma triagem das pacientes que são encaminhadas das unidades básicas de saúde, que tem alguma alteração nos exames, seja no citológico, seja na ultrassom transvaginal. Quando tem alguma alteração, essas pacientes são encaminhadas para cá, para que a gente faça o diagnóstico. A gente tenta diagnosticar o mais precoce possível, ou então elas são encaminhadas já direto dos especialistas, já com o diagnóstico firmado, e eu faço essa parte de triagem, tanto o segmento das pacientes, como também saber se elas vão começar o tratamento por uma quimioterapia, por uma cirurgia, ou em breve com a radioterapia. Ter iniciado a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço aqui na Unidade de Oncologia do Sertão foi muito importante para toda a região. A cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade ainda pouco difundida, pouco conhecida entre as pessoas de uma maneira geral, mas é uma especialidade basicamente oncológica. Nós operamos os tumores na região da cabeça e do pescoço. Então, essa especialidade que trata de tumores que são muito frequentes na população de maneira geral, como por exemplo o câncer de pele, que é o tumor mais frequente no Brasil, o câncer de tireoide, que é o quinto tipo de câncer no Brasil mais frequente nas mulheres, e o câncer de boca, que é o quinto tipo de câncer mais frequente nos homens aqui no Brasil. Então, trata de doenças bastante prevalentes relacionadas a fatores de risco como tabagismo e etilismo, que também são muito frequentes ainda na nossa região. E implementar essa especialidade, começar a dar o pontapé inicial com os seus desafios de implementar uma especialidade nova, tem as suas dificuldades no início, mas também revela a importância dessa unidade, a importância em trazer esse tipo de tratamento especializado para uma população que antes não tinha aqui na região. A cirurgia torácica é uma especialidade difícil de se implantar numa região como a do Sertão. Então é uma especialidade que lida diretamente com a cirurgia dos órgãos que estão dentro do tórax. Então envolve aí os órgãos do sistema respiratório, pulmão, parede torácica, costela, traqueia. Então são cirurgias, na maioria das vezes, de grande porte e que, por ser uma especialidade com poucos profissionais distribuídos no Brasil, na Paraíba também não é diferente. Então somos em média 10 ou 11 cirurgiões torácicos na Paraíba inteira. E estão concentrados, sobretudo, em João Pessoa e Campina Grande. Então, aqui na região do Sertão não existe nenhum cirurgião torácico. Para vocês terem uma ideia da importância dessa especialidade, se nós pegarmos todos os diagnósticos de câncer que nós temos no mundo inteiro, o câncer de pulmão, por exemplo, na população masculina, ele é o terceiro. Ele só fica atrás do câncer de pele, que é universalmente o mais frequente de todos, e depois do de próstata. Já na população feminina, ele perde para o câncer de pele e para o de mama. Apesar de ser o terceiro maior câncer que a gente vê no dia a dia, ele tem uma alta mortalidade exatamente porque o diagnóstico dessa doença se dá geralmente numa fase bem avançada da doença. Então a gente só consegue operar de forma curativa 2 de cada 10 pacientes. 8 desses pacientes eles vão passar por procedimentos apenas para diagnóstico. Então esses pacientes aqui do Sertão, eles tinham uma grande dificuldade, inclusive nesse diagnóstico. A cirurgia torácica ela envolve grande parcela dos procedimentos que chegarão a esse diagnóstico. Por exemplo, a endoscopia respiratória,
Alguns tumores são diagnosticados através da própria cirurgia, então a gente precisa abrir o tórax para fazer esse diagnóstico. A gente consegue fazer o diagnóstico de forma menos invasiva, com a ajuda de uma tomografia, por exemplo. A gente consegue fazer uma biópsia guiada por tomografia. Então, tudo isso não era feito nessa região. É importante destacar que há uma composição de uma equipe, não só médica, mas uma equipe multidisciplinar, que trabalham dia e de noite com os nossos pacientes. Nós vamos ter psicólogos tratando os nossos pacientes, acolhendo aquele paciente que recebe de imediato uma notícia. Então, precisa de um apoio psicológico naquele momento. E nós temos esse apoio psicológico dentro da casa. Nós temos os nossos fisioterapeutas também, cuidando dos nossos pacientes dentro das nossas unidades de internação. Nós temos uma equipe de enfermeiros que cada dia mais nós estamos trabalhando capacitações em cada grupo, tanto de técnicos de enfermagem quanto também de enfermeiro, para que eles possam se aperfeiçoar no tratamento voltado para pacientes oncológicos. Dentro da nossa equipe multidisciplinar, é importante também destacar a figura do nutricionista. Hoje nós temos uma equipe de nutrição atuando justamente nesses pacientes mais debilitados, que têm uma alimentação diferenciada e que hoje os nossos especialistas da nutrição estão diariamente trabalhando a dieta desses pacientes, que vem fazer a sua quimioterapia e vai ficar aqui um bom tempo. Ele tem a sua refeição preparada de acordo com a prescrição médica, e aquele acompanhante que está com ele também não deixa de ter a sua refeição fornecida pelo complexo hospitalar na nossa unidade de oncologia. Além disso, nós temos um serviço social que atua diariamente aqui, ouvindo os pacientes, conversando, dialogando, tentando aproximar e gerar cada dia mais um atendimento humanizado. O meu sentimento que eu trago sempre para toda a nossa equipe é que eles façam com que o paciente, ao entrar aqui, ele não sinta-se que está no hospital no fim da sua vida, mas que ele chegou no lugar que vai trazer para ele esperança de viver. Fiquei entre a cruz e a espada, quando ela desesperada obrigou-me a escolher. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem ti não posso viver. Essa unidade, desde a sua existência, ela vem crescendo de uma forma considerável. Vem tendo aí um crescimento mais acentuado de 2 anos para cá, desde que o governo do estado voltou um olhar ainda mais frequente para a unidade de oncologia do Sertão. O governo da Paraíba hoje, ele está focado nos serviços de oncologia, tentando cada dia mais encurtar o sofrimento desses pacientes que estão tão distantes da capital, João Pessoa, Campina Grande. Então, quando eu entrei na unidade, eu já venho com uma missão do governo do estado de justamente ampliar os serviços dentro do Hospital do Bem. Quando a gente fala na pandemia que assolou o mundo, nós tivemos, com a ajuda da secretaria, que nos reinventarmos. Não podíamos parar nenhum tipo de atendimento, e quando a gente fala pandemia e câncer, aí é que se assustava-se ainda mais, porque os pacientes oncológicos, já debilitados, muitos deles precisavam sim manter todo o seu tratamento. Nós não paramos em nenhum momento de tratar os nossos pacientes oncológicos durante o período da pandemia, mas precisávamos cuidar desse paciente com muito zelo. E aí a Secretaria de Saúde do Estado, juntamente com toda a sua equipe, procurou justamente trabalhar essa divisão e esse cuidado do paciente dentro da unidade. E nós tivemos, ao contrário de muitos outros locais, onde a pandemia foi desculpa para não crescer,
Conosco foi diferente. Foi justamente no período da pandemia que nós tivemos grandes crescimentos e investimentos, porque a pandemia também trouxe algo positivo, que foram investimentos em vários equipamentos. Equipamentos esses que ficaram à disposição desses pacientes oncológicos. A pandemia, ela foi para o Hospital do Bem, um divisor de águas. E aí começamos a luta. Nós, de imediato, precisávamos acionar e colocar para funcionar o piso superior. E aí a gente tinha uma dificuldade de colocar esse primeiro piso para funcionar, porque ainda não existia o elevador que podia circular com esses pacientes. Nós fomos em busca, o elevador, já existia a compra desse equipamento, o governo automaticamente nos deu a missão de trazer o equipamento e instalar, assim nós fizemos, instalamos, começamos a funcionar as unidades de internação e daí por diante o Hospital do Bem passa a viver um outro cenário, um cenário de crescimento diário, mensal e anual. Antigamente nós tínhamos apenas um oncologista clínica, que era a doutora Nayara. A coisa tomou uma proporção tão grande que hoje uma só oncologista já não dá mais. Então a gente precisou contratar uma outra oncologista clínica, a doutora Lidiane, e juntas elas conseguem hoje atender um número maior de pacientes. Se todo paciente, para mim, no TCTI, para mim é ótimo, porque fica melhor para vocês. Foi um desafio. Vim de Recife para cá, para Patos, que eu fiquei extremamente feliz, bem surpresa, realmente eu não sabia da estrutura de saúde daqui de Patos. Então, vim para o Hospital do Bem. Estou há 1 ano na enfermaria e há 1 mês agora no ambulatório. Então eu fico bem feliz, assim, a gente consegue realmente dar resolutividade para esses pacientes, sabe? A gente tem uma estrutura de saúde boa aqui na cidade. O que a gente consegue fazer aqui, assim, é muito bom, graças a Deus. Quando assumimos também, nós tínhamos apenas um cirurgião oncológico. Hoje nós temos 2 cirurgiões oncológicos. Nós não tínhamos cirurgiões de cabeça e pescoço. O governo investiu em cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião torácico, endocrinologista, ginecologista. Todos esses serviços foram ampliados ao longo desse período de 2020 para cá. Essa unidade de oncologia do Sertão, diferente de outras unidades oncológicas, a partir do momento que ela acolhe o paciente, esse paciente ele não fica mais solto. Ele entrou para a primeira consulta, ele vai voltar na nossa recepção e o governo do estado, já preocupado com isso, fixou parcerias com clínicas. Aqueles exames que a gente não consegue ofertar dentro do complexo hospitalar, nós fazemos fora do hospital, mas todos os exames que os pacientes oncológicos necessitam fazer hoje, o governo do estado oferta para esses pacientes. Então o paciente ele entrou na primeira consulta, ele só sai daqui na condição de curado. Esse é o nosso maior objetivo, essa é a nossa maior meta. A todo momento aqui na Unidade de Oncologia do Sertão a gente percebe o desejo de toda a direção, de toda a coordenação em implementar cada vez mais novas especialidades, novos tipos de exames, ampliação de toda a estrutura física, tudo com o intuito de ofertar ainda mais atendimentos para essa população da região. Saber que o hospital hoje realiza em torno de 20 a 25 cirurgias urológicas, eu realizar 120 atendimentos por mês e realizar em torno de 30 a 40 biópsias da próstata. Então, se você olhar os dados anteriores e olhar agora como é que está, você pega um serviço de ponta. O engajamento da Secretaria de Saúde e da direção desse hospital no sentido de trazer para cá essa especialidade, isso me deixa bastante satisfeito e motivado a fazer cada vez melhor. O foco do governo do estado hoje é potencializar esse equipamento que é do estado. É o único equipamento 100% SUS que trata câncer. Então nós somos a maior referência e o secretário de forma incansável tem lutado para ampliar os serviços. Só aqui o governo investiu na aquisição de um mamógrafo, que hoje as mulheres não precisam mais se deslocar para nenhum outro local, elas têm um mamógrafo 100% digital dentro da unidade oncológica, onde aí elas conseguem fazer as suas marcações, ter o seu diagnóstico, assim como também o governo investiu enviando para a unidade de oncologia do Sertão equipamento de ultrassonografia de ponta e de última geração, onde a gente consegue fazer a ultrassonografia mamária também dessa mulher. O governo do estado da Paraíba assumiu a responsabilidade de também prestar a todos os pacientes que precisam de tratamento de iodoterapia. E esse tratamento hoje de iodoterapia é mais um serviço que está dentro do Hospital do Bem. Um dos maiores sonhos desse hospital, um dos maiores investimentos que existirá no sertão da Paraíba é a aquisição do acelerador linear, que é um investimento de mais de 20 milhões de reais,
que é um sonho que se tornará realidade para todos os sertanejos. Em breve, vamos virar um centro de referência em oncologia e deixar de ser unidade de oncologia e vamos virar um centro de oncologia que aí nós chamamos de CACOM. Esse centro avançado vai ter tratamento com cirurgia e múltiplas cirurgias, cirurgias maiores, cirurgias ainda mais complexas. Vamos ter a quimioterapia para outros tipos de câncer e vamos também ter a radioterapia. Então, esse tripé de tratamento oncológico, a quimioterapia, cirurgia e radioterapia, nós vamos fazer aqui. O governo hoje ele não tem limites para investir e poder ver cada dia mais os paraibanos se recuperando, felizes e batendo no peito e dizendo: vale a pena ser paraibano, vale a pena estar na Paraíba, porque aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo em ordem? Como é que tá as coisas? Certinho? Bom dia pessoal, tudo bom? Tudo em paz? A unidade de oncologia do Sertão, ela é uma fonte de inspiração para nós que estamos dentro dela todos os dias. E aí eu vou tomar como exemplo eu enquanto gestor. Todos os dias eu entro pela porta do Hospital do Bem. E aqui a gente sai circulando. E sempre quando eu entro de manhã, eu posso estar sobrecarregado ou cheio de problemas, como todos nós que temos uma missão tão árdua, que é gerir um complexo como esse. Diariamente é um desafio constante. Mas quando você entra aqui e é abordado muitas das vezes por diversos pacientes e acompanhantes, e eles de uma forma voluntária começam a dar os seus depoimentos: muito obrigado, doutor. Agradeça ao governo do estado, agradeça ao secretário de saúde. Esse hospital é uma bênção na nossa vida. Estar nesse hospital para a gente é a maior alegria. E isso com os olhos brilhando. É um sentimento de superação e de alegria. E é um local que me traz boas recordações, apesar de ter sido no momento mais difícil da minha vida. Foi extremamente surpreendente. A qualidade, assim, do meu tratamento foi excelente. Não parece que é um hospital oncológico. Aqui tem uma vibe totalmente diferente. São pessoas que estão ali com um diagnóstico que para muitos é o fim, mas aquelas pessoas estão festejando a vida e festejando esse equipamento, dizendo quão bom é saber que existe uma bênção tão grande na cidade de Patos, que é o equipamento, que é a unidade oncológica conhecida como Hospital do Bem. E aí, quando essas pessoas nos abordam e trazem esses depoimentos tão cheios de vida, de esperança e de brilho nos olhos, elas automaticamente recarregam as nossas energias e nos dá força para não desistir em nenhum momento, lutar por elas, cada dia tentar mais avançar. Entender que próximo de você tem um espaço que vai te acolher, que vai te proporcionar diagnóstico quando dá suspeição, o tratamento humanizado, acolhedor e atualizado, é muito mais reconfortante. Quando a gente observa essa trajetória, a gente fica muito feliz. Então a gente percebe que o hospital ele consegue acolher, consegue ter resolutividade e faz a diferença na vida de muitas mulheres. A gente faz um trabalho voluntário. Lá na sexta-feira de manhã eu vou. O senhor perguntou se podia falar. E pode. Ele disse: olha, eu vim de Jundiaí. Em Jundiaí eu soube desse hospital. Isso me deu o desejo de vir para aqui. Eu estou muito feliz aqui. Outra menina veio do Rio de Janeiro. Quer dizer, porque está sabendo que o hospital tem credibilidade. Todo mundo muito atencioso, perguntando como é que a gente estava, como reagiu à quimioterapia, como reagiu à medicação. Isso assim, é muito bom, é muito acolhedor. Uma equipe altamente capacitada, seja do segurança que fica na porta, a recepção, a equipe médica. Então todos têm um atendimento de excelência. Eu tive uma experiência muito boa em todos os aspectos, seja nas consultas, seja nas medicações que eu tomei, na alimentação, em tudo é excelente. A sensação de felicidade que eles trazem por ter feito o tratamento aqui na região, por ter feito o tratamento aqui conosco, no Hospital do Bem, na Unidade de Oncologia do Sertão, saber que eles ficaram curados daquela doença. Diz que o atendimento é tão bom, né, que parece até um hospital particular, não é nem um hospital público. Pergunta: é para pagar? Diz: não precisa pagar, aqui é SUS, é 100% SUS, 0800. Porque eles sentem assim, que foram bem atendidos.
Eu já fui em clínicas particulares, já fui em consultas particulares, mas realmente é diferente daqui, não é a mesma coisa não. Diga a todo mundo, gente, não espere menos do que a excelência do Hospital do Bem, porque o atendimento de lá é excelente, é surreal de bom. Já colhemos frutos muito interessantes. A gente vê no paciente, vê nas pessoas que passam aqui na unidade, recebe muitos elogios de todos os profissionais que atuam aqui na unidade, tanto pelo acolhimento quanto pela qualidade do tratamento. Parabenizar realmente toda a equipe do Hospital do Bem, parabenizar os pacientes que sempre se mostram aguerridos e com vontade de concluir seu tratamento. O objetivo sempre de cura e de trazer o restabelecimento da saúde deles. Eu já estou fazendo aqui ao contrário, eu já estou começando a tirar catéter, porque é justamente nesse tempo de 5 anos que nós começamos a retirar os catéteres das pessoas que já colocaram lá no passado, mas que ficaram curados. Eu sinto que eu não me sinto em hospital nenhum, eu entro lá, eu me sinto acolhida, eu me sinto em paz. É uma coisa que não dá para explicar. Só tenho a agradecer a todo mundo lá, todos os colaboradores, os enfermeiros também, que tem uma delicadeza com a gente, sabe? E agradecer tudo que eles fizeram para mim, me deu uma qualidade de vida durante esses 5 anos. Não tenho nem palavras para descrever o quanto é importante esse hospital aqui para a gente. Só sabe quem é paciente, só sabe quem passa por aqui, a verdadeira importância dele. Esse hospital foi uma ação de fé de toda a região de Patos, de todas as pessoas que precisavam, né? Das ONGs, das instituições que sempre procuraram ver esse serviço funcionar e que o governo não só tornou realidade, o governo tornou realidade e o governo segue investindo nele, porque acredita que ele será um dos maiores potenciais em unidade de oncologia de todo o nosso estado da Paraíba. A gente caminha em 5 anos de história. História do primeiro paciente, que começou lá atrás, o seu primeiro atendimento, e que hoje pode estar aqui contando a sua história, que foi curado, que teve o tratamento e que se conseguiu recuperar. Isso mostra que o sonho e a fé de ter um hospital não foi apenas para tratar, mas para trazer esperança. Todos os dias eu levanto para vencer. E todos os dias eu estou vencendo um pouquinho. E já, com fé em Deus, essa batalha vai terminar. E eu vou vencer. As pessoas não têm que ter medo do câncer. O câncer que tem que ter medo delas. Façam o câncer ter medo de vocês. Façam com que vocês estejam mais próximos do diagnóstico precoce possível. E aí o câncer ele vai virar somente um signo daqui a algum tempo. Hoje eu me sinto feliz, vou passando as barreiras e hoje eu aqui estou bem e cada dia eu vou ficar melhor. Minha fé e a minha força em Deus está me levando sempre para frente. Câncer tem cura. Você precisa simplesmente entender que você tem que ter brevidade para isso, perder o medo, entender que há um hospital de oncologia no sertão da Paraíba pronto para lhe receber, de braços abertos para cuidar de você, e que você não pode desistir da vida, enquanto a vida é esperança. E nós estamos aqui para isso, para fazer você ter esperança, entender que há um caminho, e o caminho é a fé, e a fé é atrelada ao tratamento com os nossos especialistas. Juntando isso aí, você consequentemente terá a sua recuperação e viverá por muitos anos pela frente. Existe uma pessoa que tem um orgulho pelo Hospital do Bem, de propagar a história do Hospital do Bem, sou eu. Enquanto eu viver, o Hospital do Bem é o melhor lugar que existe para o tratamento oncológico. Viva a vida!